É impressionante como a oposição ao Lula está completamente perdida. A gente até achava, pelo menos eu, que seria uma oposição forte, mas é a oposição mais fraca da história. Uma oposição completamente perdida, que faz com que o Lula seja o favorito para 2026, talvez até ganhando no primeiro turno. Porque é muito interessante que algumas figuras que se dizem de oposição, como Ciro Nogueira e o PP, por baixo dos panos, negociem com Lula sem que os bolsonaristas fiquem sabendo. Mas claro, os bolsonaristas foram abandonados pelo Centrão, não tem capacidade alguma de organizar a oposição e o Lula calou completamente a direita, fazendo um ótimo governo em 2023. O José Casaro da Veja também percebeu isso, que nós já percebemos há muito tempo. Mas na sua opinião, qual é o principal motivo da oposição ser inexistente? É a competência de Lula que os calou? Ou a incapacidade dos bolsonaristas? Quero saber a sua opinião. Se você concorda comigo que a oposição está perdida e nem existe, deixa o like e se inscreva no canal. O texto do José Casaro da Veja foi um texto muito interessante sobre a oposição. Ele fala que a oposição está perdida, porque sem rumo, e qual foi o outro texto? E pedindo renúncia do Alexandre de Moraes. Se a oposição tem como pauta renúncia de ministro do Supremo, é porque de fato ela não tem com o que se opor ao governo. E ele fala o seguinte, é muito interessante que nós temos três partidos que se dizem de oposição, ou pelo menos independentes. O PP, o Republicanos e o PL. Só que o PP tem ministro no governo. O Republicanos também tem as suas ligações com o Lula. E o PL, que é o partido do Bolsonaro, tem uma ala governista. E ganhou uma presidência da Caixa, ou seja, não existe oposição. Ficam lá os bolsonaristas gritando, pedindo impeachment de Moraes, uma coisa que... Qual é o rumo da oposição? Não tem. É uma oposição que de fato está perdida. Até porque, quando você tem a maioria da oposição comandada por bolsonaristas, o que eles vão fazer? Eu não tô brincando, pessoal. Para você ter uma oposição, você não precisa ficar falando que você é oposição. Ninguém ficava reiteradamente falando que era oposição ao governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro lançava um projeto, ou não lançava o projeto, mas começava a discutir alguma coisa, a oposição a ele já apontava para o outro rumo. O que eles falam? Ah, reforma tributária é ruim. Por que é ruim? Porque é do Lula. Que saiu recentemente, o plano industrial. É ruim, por quê? Porque é de esquerda. Eles não têm conteúdo, não têm substância. E quando começa esse tipo de situação, uma oposição acéfala, uma parte ali começa a se seduzir pelo poder que o Lula emana, porque ele é o presidente da República. Por isso que o PL rachou. Por isso que o PL aceitou um cargo no governo Lula, com a presidência da Caixa. Porque se houvesse uma coesão da oposição, se a oposição não tivesse perdida, eles não precisariam fazer base com o Lula. Nem se fragmentariam. Mas isso aconteceu, porque como eu falei, a oposição não existe. O Bolsonaro, que deveria coordenar a oposição, não sabe coordenar nada. O Bolsonaro não sabe fazer política. Como não? Ele foi presidente, ele foi deputado, mas ele não sabe. O Bolsonaro foi um deputado federal do baixo clero. O Bolsonaro tem 2 projetos aprovados na vida dele como deputado federal. Um projeto da fosfetolonamina, que é a pílula do câncer, e um projeto para EPI de computador. O PL, por exemplo, tem disputas internas muito fortes. O que ele deveria fazer? Mediar essas disputas. Mas ele faz isso? Não faz. Porque ele não sabe negociar. Então eles só ficam fazendo bagunça. É o Nicolas Ferreira, é a Mind 8, são aquelas pautas antigas de 2015, 2016, que simplesmente não reverberam. Por quê? É necessário que haja uma ressonância com os veículos de comunicação de massa. Mas quem que vai falar do Nicolas Ferreira colocando peruca e falando que é Nicole? Não dá. Ah, mas na época de Dilma deu certo. Na época de Dilma deu certo porque era Dilma, não era Lula. Hoje, nós temos um governo que sabe negociar com o Centrão. Nós temos um governo que tem planos para o país, que tem um senso de urgência e fez um bom 2023. Dilma foi escorraçada e caiu porque a economia estava indo mal. Então qualquer coisa era motivo de reclamação, servia para inflamar a oposição. Agora,
Com o Lula não existe mais, porque o Lula calou a oposição fazendo um bom 2023. O que os bolsonaristas podem falar? Nada. Porque as projeções, principalmente para o consumo, agora são boas. Então o que o Bolsonaro quer? Que os seus correligionários pelo menos negociem em silêncio. Porque se a população começar a ver que existem integrantes do PL negociando com o governo, fica aquela percepção, poxa, mas nós somos antipetistas. Se nós somos antipetistas, como que tem pessoas da direita negociando com o PT? O PT não é a pior coisa do mundo? Então o próprio discurso do Bolsonaro fica ainda mais fraco, fica ainda menos fortalecido com essas pequenas negociações que acontecem entre os integrantes do PL, integrantes da direita com o PT. O discurso se perde. E a única coisa que os bolsonaristas possuem hoje são ataques ao STF. Porque a única coisa que engaja o bolsonarismo nas redes sociais, mas nem assim está engajando como engajava no passado, era o ataque ao Alexandre de Moraes. Então o que eles falam? Ah, nós queremos a renúncia do Alexandre de Moraes. Antigamente eles não podiam fazer isso, até alguns meses. Porque eles tinham medo de represálias. Mas agora eles têm algum motivo, pelo menos. Que foi a busca e apreensão no Carlos Jordi e a busca e apreensão no Alexandre Ramad. Pelo menos eles podem falar que é perseguição, tal, pegaram um correligionário. Mas é só isso que eles têm. E quando você começa a ter ataques ao STF como sendo a sua principal bandeira, não adianta, pessoal. Não adianta. Ficar só com bagunça tentando pautar projetos inconstitucionais que não vão ser aprovados, não resolve. Foi o que eles fizeram lá no caso do patriota que perdeu a vida na Papuda. Fizeram uma celeuma, fizeram uma pantomima, mas na hora do vamos ver, do projeto mesmo, não fizeram nada. Só jogaram pra torcida pra atacar o STF. Assim não funciona. Por isso que o Centrão abandonou. O Centrão e Arthur Lira querem distância dos bolsonaristas. Os bolsonaristas vão, imploram para Arthur Lira um posicionamento da Câmara contra o Judiciário pelas buscas e apreensões que aconteceram recentemente. Jordi e Ramad. Lira os ignorou completamente. Não quer nem saber de bolsonarista. O Valdemar Costa Neto chamou o Pacheco para proteger os bolsonaristas. O Pacheco esculachou o Costa Neto. Falou que só está interessado em fundo partidário. E outras lideranças do Centrão ficaram muito irritadas, assim como Arthur Lira com os bolsonaristas, porque eles patrocinaram, não financeiramente, mas ideologicamente, o ataque ao Congresso no 8 de janeiro. Que o Centrão e o Arthur Lira viram como um ataque contra eles próprios. Então não adianta. Ninguém quer se aliar ao bolsonarismo. A oposição se fragmenta, a oposição se perde, e Lula tá sorrindo de orelha a orelha, porque tá fácil. Tá difícil negociar com o Centrão. Mas não existe oposição. Então, uma hora ou outra, Lula e o Centrão acabam se entendendo. E o melhor pro Lula é que a população brasileira já entendeu quem é o Centrão. Já entendeu. Então sabe muito bem quando é o Centrão e quando é o Lula que estão agindo.